Thaís, que caminho se abre? Ou não? William, a grande preocupação que eu consegui colher hoje é o seguinte, né? O que o Brasil tem para apresentar? Alguns empresários e desses interlocutores, consultores, diplomatas que estão agindo, que estão atuando em Washington, me chamou a atenção. Falou, Thaís, como é que os outros países agiram, né? O Trump não apresentou uma pauta para eles, olha, eu tenho interesse nisso. O Trump apresentou o que o incomoda ou incomoda os Estados Unidos, assim como ele faz com o Brasil. E os países apareceram com uma proposta. Olha, a gente tem aqui essa proposta, esse investimento. A preocupação dos empresários é a visão estratégica que o governo Lula terá para se preparar, para oferecer o quê? Né? A partir de que base o governo brasileiro quer abrir essa conversa. Porque não adianta chegar lá só falando, olha, o Brasil tem déficit, é o Brasil que tem déficit, não é os Estados Unidos. Olha, o ponto inegociável, a linha vermelha, não vai se atravessar, que é a questão da independência dos poderes, da soberania e tudo mais. Mas do ponto de vista da economia, essa é a grande preocupação. Qual é o grau de preparo e a estratégia que o governo vai adotar? Vai apresentar o quê? Qual é a aposta dos empresários? Etanol, alguma coisa de big techs e, ali em alguma ponta, em alguma medida, terras raras, né? Pode até haver um pedido mais específico, olha, libera carne, libera café, e isso vai ser reforçado pela pressão que está acontecendo já nos Estados Unidos, mas a preocupação é com uma visão estratégica. É óbvio que é para pedir carne e café, mas e para uma negociação duradoura? O que o Brasil vai oferecer? E tem uma dificuldade que eles dizem que o Trump, ele costuma sair, ele tem que se sentir vencedor, né? Como que se nesse contexto aí ele se sentiria vencedor numa negociação com o Brasil, se o Brasil só chegar e falar, olha, a gente tem déficit e a justiça é inegociável, né? Ele precisa dar elementos para ele sair dizendo que ganhou, né? Deixa eu ver uma visão tua, Ricardo. Você foi cônsul aqui em São Paulo, mas na sua carreira profissional há um episódio pelo qual você é muito citado nos livros de história das relações entre Estados Unidos e América Latina. Você negociou um importante acordo durante o governo Obama com Cuba, um adversário ideológico dos Estados Unidos, país que então você representava. Em que medida, Ricardo, da sua experiência negociando entre polos tão antagônicos, você enxerga ou não enxerga possibilidades de superação da questão ideológica nas relações atuais entre Washington e Brasília? Obrigado, William. É muito importante aqui enfatizar. O mundo mudou totalmente dessa época. Nessa época era possível falar de um marco estratégico e de mudanças que estavam tentando controlar todas as potências do mundo. Agora é um mundo muito mais fragmentado, mas a ideologia se importa, é muito importante a ideologia para este governo em particular. E é importante, cria uma sintonia, mas é também muito importante entender que para o Trump não existem aliados comerciais. Todo mundo é inimigo dos Estados Unidos no âmbito comercial. Então, é por isso que é tão importante entender que o limite da ideologia para dar força a uma relação, neste caso, ficou muito claro que a Casa Branca aceitou uma visão, acho que distorcionada da política da direita no Brasil, que estavam recebendo da parte da família de Jair Bolsonaro, mas não deu certo. Afinal, não conseguiram o que eles queriam, que era colocar o Jair Bolsonaro de volta como presidente do Brasil. Quando não conseguiram esse objetivo, acho que começaram, graças à boa informação que começaram a receber de empresários e outros atores políticos do Brasil, visitando Washington, começaram a pensar de uma forma mais pragmática, que é a forma natural desta Casa Branca. Quer dizer que a ideologia é importante, mas no final de contas estão prontos para trocar a ideologia para atingir algum outro alvo. Esse ponto que o Ricardo está levantando, eu vou passar a palavra a você, Daniel, que está me pedindo, e ao Tiago, me parece de muita relevância.
A gente tem que ser capaz de estabelecer em que medida o que a gente viu acontecer hoje é um fato isolado, que vai por conta da psicologia do Trump, ou se, como o Ricardo nos disse agora, isso já é o resultado de uma revisão das informações até aqui recebidas sobre o Brasil e que vinham de um determinado cantinho do espectro político. Daniel, você me pediu a palavra e na sequência é você, Tiago. William, aproveito então, até emendo uma pergunta para o Tiago, que poderia ser para o Zúñiga também, porque você foi por um caminho ali da questão ideológica, né? Eu rumo ali para uma outra abordagem que é a psicologia do Trump, pensando como aquele aluno do fundão que vai para o intervalo na escola e assedia fortemente, acua e faz bullying nos meninos mais quietinhos e talvez respeite fortemente os fortões na hora do intervalo. E aí tem muita gente em Brasília dizendo que Lula se comportou como fortão. Fortão no sentido de que resistiu, não baixou a cabeça, não ligou, não fez o que o setor privado pediu, não foi correndo pedir desculpas. Pelo contrário, se sentiu muito envaidecido ali com o perfil do New York Times, com elogios da The Economist, do Financial Times, etc. Enquanto um Narendra Modi fez todo o roteiro oposto, foi lá para o Salão Oval no primeiro mês de Donald Trump, pagou de bonzinho e levou os mesmos 50% de tarifa. Daí a minha pergunta, sincera, genuína, se isso teve algum efeito mais psicológico na abordagem de Trump ou se isso deve ser descartado. Tiago. Olha, eu acredito que teve, mas muito relativo, porque, de novo, o Brasil ele não é um tema frequente na cabeça do Trump. O Trump ele tem existem 3, 4 assuntos que ele não quer de forma alguma que esses assuntos aumentem a magnitude e várias ações dele são voltadas para impedir que esses 3, 4 assuntos ganhem uma manchete maior nos Estados Unidos. Tudo bem. Agora, isso não quer dizer que o Trump, ele age muito baseado na emoção. E a emoção dele inclui a própria emoção em negociar e levar em consideração o sentimento de que ele obteve uma vitória nessa negociação. Isso faz com que o Trump ele seja um ideológico que ele precisa o tempo todo ficar reformando a própria ideologia, porque ele já fez elogios ao Kim Jong-un, ele está numa situação muito favorável à China, ele vai e volta diversas formas em relação ao Putin, e quem o segue exclusivamente pela ideologia precisa estar reciclando essa ideologia semanalmente, porque ela é muito difícil de você fazer qualquer tipo de previsão, como os bolsonaristas estão observando a partir das falas de hoje em relação ao Lula. Então, no fim das contas, o Trump vê tudo como um jogo. E esse jogo é um jogo de negociação. E a lógica dele é que ele obtenha mais vitórias do que derrotas nesse jogo. E durante o processo onde a negociação não acontece, vale tudo, vale insultar, vale inclusive queimar pontes que vão fazer falta lá na frente para qualquer outro tipo de ação emergencial que vai surgir. A gente tem, entre os nossos parceiros de produção de conteúdo, por exemplo, a Eurásia. O Chris Garman estava conosco aqui, o Alberto Pfeiffer a semana passada também, o Marcos Yankee do INSPER também sempre está conosco. Por exemplo, a Eurásia considera no mesmo patamar o perigo de apertarem as sanções contra o Brasil, independentemente do que aconteceu hoje, a reação após o fato ao qual nós estamos nos referindo. O governo brasileiro tem alguma análise disso? O que espera que aconteça? William, acho que ainda hoje tem muita dúvida e depois desse episódio de hoje da ONU, as dúvidas foram ampliadas. E as dúvidas não só no governo brasileiro, na diplomacia brasileira, mas na análise política, no jornalismo também, do quanto todo esse processo nosso, esse distensionamento, essa maior crise da história dos dois países, dos 200 anos, ela é política, ela é econômica. Porque hoje, se a gente for considerar a preço de hoje, a gente fala, poxa, não tem nada de política. Né? Agora o Trump piscando para o Lula, querendo negociar e ignorando todo o processo político, todas as sanções que foram feitas. Mas grande parte, se considerar o primeiro tweet do Trump, ele coloca o julgamento do Bolsonaro logo de cara. Né? Hoje, agora a análise política e mesmo do governo, poxa, esse processo ficou muito claro para o Trump, que a política é negociável, a interferência no Supremo Tribunal Federal é negociável e que dá para negociar do ponto de vista econômico.
Então essa é a expectativa do governo brasileiro, é considerar que a partir de agora a negociação vai ser estritamente do ponto de vista econômico, porque a leitura que foi feita pelo governo brasileiro é de que o sinal que o Trump deu é de que há negociação possível dentro dos termos que o próprio presidente Lula colocou, de que não negociar a política, mas negociar somente a economia. William, tem um termômetro interessante que eu recebi hoje também, que é o seguinte, né? Essa interlocução toda de empresários brasileiros ou a contratação que eles fizeram de consultores, inclusive americanos, para lidar lá nos Estados Unidos, conseguiu captar que o bolsonarismo, ou a tese do bolsonarista, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, enfim, está muito concentrada no Departamento de Estado. Que no ISTR, que é o Departamento de Comércio, na Secretaria do Tesouro, e é claro que há ali uma conversa com o segundo e terceiro escalão, há um constrangimento, assim, não há engajamento no que está sendo feito contra o Brasil, mas a percepção de que no Departamento de Estado, sim, há engajamento. Então, hoje, por exemplo, eu vi assim, olha, o pior que pode acontecer é acontecer alguma mudança do lado econômico, até por pressão dos americanos. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque eu acho importante para a gente não alimentar uma vitória de Lula do ponto de vista econômico sem considerar o que está acontecendo internamente, mesmo que o Brasil continue convivendo com sanções do Departamento de Estado. Então, a gente pode ter que lidar ou conviver com essa situação, em que vai aparecer uma solução econômica e, ao mesmo tempo, vai continuar aumentando a repressão política.